Como que é? Como que é o nome? Juriti. Bem, o pastor falou que a Juriti canta mais bonito do que a canção. A canção foi linda, estou imaginando como será o canto da Juriti, né? Que bela canção, pastor, glória a Deus. Puxa, ficaria ouvindo aqui alguns mais minutos, com certeza, com muita alegria. Parabéns, pastor. Deus abençoe o senhor cada vez mais. Vamos juntos dar sequência ao culto desta noite em louvor ao Senhor. Nós fomos criados para a glória de Deus. Que maravilha saber disso, né? Quando entregamos nossa vida a Jesus e vivemos para Deus, encontramos o sentido da vida. O propósito de nossa vida deve ser obedecer a Deus e viver na luz de Jesus, até chegarmos à vida eterna. Que grande propósito eu e você temos, propósito de obedecer a Deus e viver na luz de Cristo, até que finalmente cheguemos à eternidade. Glória a Deus por isso. Quero convidar os irmãos, vamos juntos, queridos, ler 1 Coríntios 10, 31. Me ajudem, por favor. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O apóstolo Paulo está ensinando a igreja, nossa ação ela deve ser uma ação com responsabilidade. As nossas escolhas devem ser escolhas pautadas na vontade do Senhor. Você e eu precisamos medir bem o que fazer, porque se assim o fizermos, o nome do Senhor será glorificado. Mas, se fizermos displicentemente, também poderemos envergonhar o nome do Senhor, porque tudo que a gente faz, de alguma forma, está ali expressando a glória ou não de Deus. E eu quero te encorajar nesta hora, que através de um sorriso, de um cumprimento, de um aperto de mão, de um abraço, você glorifique a Deus juntamente com o seu irmão. Convido a igreja a ficar de pé e vamos ter esse momento. Aproveita esse momento, vê quem está pertinho de você, talvez seja alguém que você já conheça, talvez não, pode ser um visitante. Aproveite esse momento, se aproxima, se apresenta, vamos ter esse momento de alegria e de comunhão, e na comunhão glorificarmos a Deus. Gente, é muito bom louvar ao Senhor em comunhão. Nós vamos continuar de pé e nós vamos cantar, vamos bem dizer o nome do nosso Deus, o hino de número 279 do cantor cristão. E eu particularmente gosto muito do cantor cristão, vocês sabem disso, então me alegro muito quando a gente tem essas oportunidades tão boas para adorar o Senhor. Vamos juntos bem dizer o nome do nosso Deus. Boa noite, irmãos. Nós vamos fazer a primeira e a segunda estrofe do hino Doce Luz e vamos emendar na música do irmão Vilmar. Então já vou chamar o irmão Vilmar para estar aqui com a gente, tá? Porque aí, assim que a gente cantar duas estrofes da Doce Luz, a gente já vamos louvar o Senhor também com a composição do irmão Vilmar. Pode vir. 279 do cantor cristão, Doce Luz. Uma estrofe só. Mas
Senhor, nos alegrar aqui, com este poder imenso assim. Somos todos parte de tua igreja, disso nós temos a certeza. Louvaremos, louvaremos, dedicando nossa voz, louvaremos ao Senhor. Louvaremos, louvaremos, louvaremos com fervor. Tua paz é nos dada sempre, tuas instruções estão em nossa mente, nossos passos seguem direção para ter contigo a união. Louvaremos, louvaremos, dedicando nossa voz, louvaremos ao Senhor. Louvaremos, louvaremos, só a ti damos louvor, louvaremos com fervor. Em qualquer momento de aflição, nós te buscamos sem cessar em oração. Compaixão sempre tu tens de nós, quando te clamamos com a nossa voz. Louvaremos, louvaremos, dedicando nossa voz, louvaremos ao Senhor. Louvaremos, louvaremos, só a Ele dai louvor. Louvaremos. Mais uma vez o refrão. Louvaremos, louvaremos, dedicando nossa voz, louvaremos ao Senhor. Louvaremos, louvaremos, só a Ele dai louvor. Louvaremos com fervor. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Nós vamos louvar o Senhor em oração. Vou convidar o Abimar. Vem aqui, querido. Venha orar conosco, Abimar. Vem aqui à frente. Louvaremos ao Senhor também em oração. Bendiremos o nome do nosso Deus. Vamos assim adorar o Senhor. Te damos graças, ó Pai, por estarmos aqui reunidos, juntos, ó Deus, em família, com a Tua igreja, ó Deus, para louvarmos e cultuarmos o Teu nome, ó Deus, que é digno de todo louvor, de toda honra e toda glória, ó Pai. Apesar das nossas fraquezas, ó Deus, temos em Ti, ó Deus, a salvação, o nosso viver, ó Pai. Permita, ó Deus, que possamos ser dignos do Teu louvor e de tudo que tem feito por nós, ó Deus. Louvamos e agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, podeis assentar, pelo menos por um instante. Já já nós vamos ter a oportunidade de pé, continuarmos em adoração ao Senhor. Nós vamos, a uma só voz, fazer a leitura do texto de Efésios, capítulo 1, versos 4 a 6. Vamos ler. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Muito bom, glória a Deus. É isso mesmo, nós fomos alcançados por uma graça salvadora, por uma bênção sem igual. O próprio Cristo se entregou por nós para que pudéssemos hoje experimentar novidade de vida. E isso é motivo de grande alegria para nós. E em meio à alegria que sentimos enquanto povo do Senhor, a nossa alegria ela se acentua ainda mais
quando cultuando ao seu nome, recebemos entre nós visitantes, irmãos e amigos que nos dão a alegria da sua presença. Nesta noite, há alguém nos visitando? Se houver, por favor, fique de pé, para que a igreja com alegria possa reconhecer sua presença aqui. Há alguém nos dando esta grande honra? Olha que temos realmente, né? Temos aqui a irmã ao meio, o meu amado irmão lá atrás. Que bênção tê-los aqui conosco. Há mais alguém? Assim como os nossos amados irmãos, se houver, fique também de pé, porque para nós é motivo de alegria reconhecer a presença dos irmãos. Sejam muito bem-vindos a esta casa e sintam-se à vontade para voltar tantas e outras vezes que puderem, tá bom? Muito obrigado pela presença dos irmãos. Glória a Deus. Realmente os irmãos são queridos e amados e são bem-vindos. E eu também quero aproveitar a oportunidade para compartilhar com os irmãos que hoje nós tivemos pela manhã uma assembleia regular, como mensalmente realizamos, e nesta assembleia hoje nós recebemos o Bruno e a Gisele. Vou pedir para eles ficarem de pé um instantinho. Onde é que eles estão? Estão ali. Eu tinha visto em algum lugar. E o Thales também, gente. Ele não é batizado ainda, mas ele foi recebido também. Essa família bonita foi recebida hoje em assembleia. Então eu quero apresentar à igreja que eles não são mais só nossos irmãos visitantes. Eles de fato estão agora congregando aqui conosco, celebrando conosco aí nas atividades da igreja. Eu vou pedir o Rodrigo, a esposa, por favor, vão lá e abracem esse casal por nós, Rodrigo. Por favor, queridos, abracem essa família por nós, representando a igreja. Porque para nós é uma honra ter vocês congregando aqui conosco. Efetivamente estaremos juntos aí adorando ao Senhor. Muito bom. E a irmã Sandra também, ela não está, eu não estou vendo ela aqui, a mãe da Lívia. A Sandra também foi recebida hoje em assembleia e, se Deus quiser, estará também aí somando conosco na obra do Senhor. É motivo de alegria para nós. Muito bem. Nós continuaremos agora sim, convido os irmãos a ficarmos novamente de pé e juntos adoremos ao Senhor também através dos cânticos. A Bíblia nos ensina que nós devemos adorar o Senhor com hinos, com salmos e com cânticos, e é isso que nós estamos aqui a realizar. Seja o nome do Senhor exaltado. Irmãos, esse momento de cântico será também ministrado pelos irmãos compositores da casa. Então chama aqui, convida a irmã Tabata e a família, por favor, que vai estar esse primeiro cântico. Depois vai ser o cântico do irmão André. E após o cântico do irmão Jefferson, né? Nessa ordem. Então, acho que já está todo mundo aqui, né? Que vai participar. E a irmã Alessandra também. E a irmã Giovana, que vai estar nos reforçando aqui no vocal. Tá? Vamos louvar o Senhor.
Amém. Glória a Deus. Agora será a composição do nosso irmão André. Qual? O Senhor é poderoso. E durante essa canção, você que veio preparado para dedicar ao Senhor os seus dízimos e ofertas, é o momento também de você adorar o Senhor dessa maneira. Amém. Poderoso, Ele é leão de Judá, raiz de Davi, para sempre reinará. Livra-nos da morte e a salvação nos dá. Livra-nos da morte e a salvação nos dá. O Senhor é poderoso, Ele é leão de Judá, raiz de Davi, para sempre reinará. Livra-nos da morte e a salvação nos dá. Livra-nos da morte e a salvação nos dá. Vamos louvar de coração, erguer as nossas mãos, ao Rei toda honra e louvor, toda adoração. Agradecer por nossa salvação, para agradecer por nossa salvação. Jesus, Leão de Judá, raiz de Davi, Jesus, Jesus, Vamos prosseguir declarando que Deus é poderoso. me transforma por inteiro, renuncio meus desejos, Rei da glória, toma o teu lugar. Leva embora os meus medos, alívio
encontrei meu descanso em ti. Deus poderoso, Deus poderoso, Deus poderoso, faz acontecer teu milagre aqui. Deus poderoso, Deus poderoso, muda tudo em mim, faz o teu querer, eu pertenço a ti. Leva embora os meus medos, leva embora os meus medos, alivia os meus pesos, pois encontrei meu descanso em ti. Deus poderoso, Deus poderoso, declare. Deus poderoso, faz acontecer teu milagre aqui. Deus poderoso, vem, muda tudo. Deus poderoso, muda tudo em mim, faz o teu querer, eu pertenço a ti. Oh, 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 Deus poderoso, exalte ao Senhor. Deus poderoso, faz acontecer teu milagre aqui. Deus poderoso, Deus poderoso, muda tudo em mim, faz o teu querer, eu pertenço a ti. Amém. Podia sentar, igreja. Pastor Carlos. Irmãos, realmente é uma maravilha, né? Estávamos agora mesmo apreciando os nossos irmãos adorando ao Senhor e imediatamente somos convidados para somar com eles nesse processo de adoração. Realmente louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar ainda mais uma vez. E oração, irmãos, transforma. A oração tem poder. A Bíblia nos ensina assim. Não é coisa da nossa mente, não. Não é coisa que a gente inventou, não. A Bíblia diz que a oração pode muito em seus efeitos. E esse Deus do qual nós estamos aqui adorando, bendizendo, declarando nosso amor, nossa rendição, é o mesmo Deus que já conhece o teu coração. Falamos sobre aliviar pesos. Talvez você chegou aqui sobrecarregado. Problemas, preocupações, anseios. Aproveite esse momento, descansa em Deus. Às vezes nós oramos momentos de intercessão e trazemos com o coração honesto os nossos pedidos. Mas quantas vezes a gente termina a oração e continua sobrecarregado? A gente ora, mas a gente continua preocupado.
a gente ora e continua ansioso. Vamos fazer diferente? Vamos orar e vamos de verdade entregar e descansar. É isso que eu quero te convidar a fazer nessa hora. Nós, quando iniciamos todo o processo enquanto igreja, na transição do colégio, em setembro de 22, e a partir daquele momento começamos a assumir responsabilidades grandes. Os irmãos que puderam estar na Assembleia sabem melhor do que eu estou dizendo, viram aqui os relatórios, sabem da realidade. Aquele primeiro momento em setembro, irmãos, foram dias difíceis no início para mim. Por quê? Para mim, porque enquanto presidente da igreja, né? Enquanto pastor-presidente, foi desafiador. Mas eu descobri em meio às minhas orações, naquele primeiro momento, algo que eu já sabia, mas Deus ministrava o meu coração de madrugada. Quantas vezes à madrugada eu acordando, preocupado, e numa daquelas minhas experiências de oração, Deus lembrou-me de algo que eu muitas vezes preguei aqui. Ele disse: olha, depois que eu concluir toda essa obra, que graça tem você descansar? Agora é a hora. Enquanto ainda não aconteceu aos seus olhos, eu quero que você aprenda a descansar em mim. Irmãos, foi libertador. Acabou. Eu realmente abandonei-me nos braços do Senhor e falei: Deus, venha o que vier, eu quero descansar. E eu tenho vivido assim, enquanto entendendo as responsabilidades legais que tudo isso acarreta. Mas eu estou descansando em Deus. Eu estou só dando um exemplo, por favor, entendam. Talvez você também tenha os seus problemas. Eu quero te encorajar a acreditar mesmo. Deus, eu vou orar e vou descansar. Vou descansar no Senhor. Você deseja nesta noite, você tem algum desafio seu, familiar, aquilo que porventura tem trazido anseio ao teu coração? Por favor, eu te convido, entregue hoje nas mãos do Senhor. Descanse em Cristo, meu irmão. A solução está nas mãos do Senhor. Na hora certa, tudo vai dar certo. Se ainda não deu certo, é porque ainda não chegou a hora. Nosso Deus, Ele não erra, Ele não falha. É o nosso Deus. Então eu te convido, você chegou aqui hoje preocupado, ansioso, abatido, deseja colocar esse desafio diante do Senhor. E quando a gente terminar essa oração, o desafio é: você vai descansar em Deus. Vai voltar ao banco, ao assento. Ufa, é isso aí. Eu te convido a ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. Eu não conheço o teu desafio. Eu não sei qual é o seu desafio, mas eu lembrei aqui de uma canção que eu gosto muito, que vocês conhecem, sabem que eu gosto. E nós vamos cantar e em seguida nós vamos orar. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em sua luz, confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a mim, eu sei. Mais uma vez. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em sua luz, confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a mim, eu sei. Ó Deus, o Senhor é maravilhoso e digno de eterno louvor e adoração. Nós, o teu povo, adoramos-te, ó Deus, em sua santa trindade. Adoramos quando tudo está bem. Adoramos também quando algum desafio nos acomete. Nós te adoramos, ó Deus, porque a adoração ao teu nome independe das circunstâncias.
recebe o louvor da tua igreja, Senhor. E em meio à adoração que o Senhor é digno, nesta hora com um coração simples, apresentamos-nos diante de Ti, Teu povo aqui perfilado, este grande exército. Senhor, Tu conheces particularmente os desafios de cada pessoa que aqui está. Alguém está orando por si mesmo, alguns outros pedindo por seus entes queridos, por alguns amigos, Senhor, por uma situação pontual, ou por um desafio que tem se estendido já há tanto tempo. São situações diferentes, Senhor, são motivos diferentes, mas nós, o Teu povo, a uma só voz, levantamos um clamor ao Teu nome, ó Senhor Jesus, e pedimos, ó Deus, completa em nós a Tua vontade, o Teu querer. Completa, ó Deus, do ponto de vista individual, completa em nós o Teu querer como família, completa em nós o Teu querer enquanto igreja. Senhor, eu te peço nesta hora, recolhe, ó Deus, as súplicas, o clamor da Tua igreja, Pai, e que possamos verdadeiramente descansar em Teus braços, Senhor. Que nenhum de nós saiamos daqui ansiosos, preocupados, pesados, mas que possamos de verdade descansar, confiando que o Senhor tem recolhido as nossas súplicas. É o Senhor quem nos convida a trocarmos fardos contigo. Enquanto entregamos ao Senhor fardos que para nós é pesado, o Senhor deposita sobre os nossos ombros fardos leves, fardos que nós podemos de fato carregar. Que, ó Deus, nesta noite o Teu povo sinta esse alívio gostoso da parte do Espírito Santo do Senhor. Sintamos mesmo o Teu cuidado conosco, Pai. Cuidado que nunca nos faltou, é verdade, mas que a nossa parte, nesta hora, possamos verdadeiramente descansar. Ó Deus, toma-nos em Tuas mãos, completa o Teu querer em nós, Senhor. Pedimos, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Meu irmão, não se sente antes de abençoar a vida de alguém. Olhe pertinho de você, se possível, abençoa mesmo. Declara aquela vida uma palavra abençoadora, uma palavra de alegria, uma palavra boa. Há poder nas nossas palavras e nós devemos nos apropriar desta grande verdade. Glória a Deus, glória a Deus. É muito bom adorarmos ao Senhor. É maravilhoso ter momentos como este, é um bálsamo que o Senhor derrama sobre nós. Pela manhã, desculpa Aninha e Léo, não falei, né? Eles estão aqui com a gente nesse final de semana. É porque vocês não são visita, entende? Vocês são membros aqui também. Mas é uma alegria ter vocês e as meninas aqui com a gente, adorando ao Senhor. Muito bom mesmo, tá? Deus abençoe vocês sempre. Queridos irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Vamos meditar um pouco mais. Hoje pela manhã nós conversamos sobre João 9, verso 4, quando a gente falava sobre o tema da igreja. E foi tão bom aquele momento de estudo, de dedicação ali, de meditação na palavra de Deus, né? E agora à noite vamos continuar meditando, na verdade, em outro texto, mas na palavra de Deus. Marcos capítulo 7, a partir do versículo 24. Marcos 7, a partir do verso 24. E vamos até o verso 30. Essa perícope tão especial para a gente aqui. Levantando-se Jesus, saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher era estrangeira, de origem sírio-fenícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Mas Jesus lhe disse: deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu a ele: Senhor,
os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher: por causa desta palavra você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. Deus, ainda mais uma vez em oração, agradecemos, ó Pai, pela leitura desta palavra. E pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito possa, nesta hora, falar ao nosso coração e ao nosso entendimento. E que possamos experimentar fortalecimento espiritual à luz da palavra do Senhor, que é viva. Fale conosco nesta noite, Pai. Humildemente pedimos-te em nome de Jesus. Amém. Esse texto, ele está dentro de, um pouco antes desse episódio, porque a gente, quando lê o verso 24, a gente percebe uma continuação, né? Levantando-se, partiu dali, da ideia de que Jesus estava em algum lugar antes daquele momento. E quando você olha para o texto, você vai perceber, a partir do primeiro versículo, que Jesus ele está conversando com os fariseus e alguns escribas que vinham de Jerusalém, e estando ali com Jesus, eles começam a discutir, a debater, a conversar com Jesus, experimentando, que era costume deles ali fazê-lo, sempre experimentando Jesus, e eles estão falando sobre o lavar ou não lavar as mãos, o comer ou não comer, o puro ou impuro. Lá em Levíticos 11 a gente vai encontrar a palavra do Senhor ensinando ao povo de Israel os alimentos puros e impuros. Há uma série de outros textos que nos ajudam a entender por que daquela discussão. Mas a verdade é que eles estavam conversando sobre essas questões e Jesus finalmente diz a eles assim: olha, na verdade, não é bem o que entra que contamina o homem, mas o que sai é o que contamina. Naturalmente, Jesus não estava falando de comida, porque nós bem sabemos que alguns alimentos são prejudiciais à saúde. Então, olhando por esse ponto de vista, realmente faria mal algum tipo de alimento, como também a nós hoje pode nos fazer, dependendo do alimento que você estiver comendo. Mas Jesus não estava falando de alimento, ele estava falando de outros aspectos, ele estava falando assim, do sentido da ação, dos pensamentos, das atitudes. É esse lugar que perfaz o ser humano do ponto de vista do coração, das emoções, e não necessariamente do estômago, né? E Jesus explica isso aos discípulos, dizendo: gente, eu não estava falando para eles sobre comida, eu estava falando para eles sobre questões espirituais, sobre questões morais, sobre questões éticas, que sim, levam o homem ao pecado. E aí Jesus, então, para demonstrar todas essas explicações, ele fala a partir do verso 21 desse mesmo capítulo: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, a loucura. E aí Jesus vai falando, são essas coisas que contaminam o homem. Então, dentro desse contexto, terminando aquele momento, a gente chega então no verso 24, e no verso 24 Jesus sai daquele cenário, daquele contexto, e ele vai então às terras de Tiro e Sidom. É assim que começa então o verso 24. E nesse novo momento, depois daquela situação toda, nesse novo momento a Bíblia diz que ele entrou numa casa, e em princípio o propósito do Senhor era estar ali, talvez descansando, talvez renovando suas forças. Esse fosse um ideal primeiro de Jesus. Estava ali. Mas a Bíblia faz questão de nos dizer, no verso 24, no finalzinho, que ele não pôde ocultar-se. Não foi possível a Jesus realizar o intento que desejava, que era estar ali talvez mais reservado, mais quieto, recobrando forças, reunindo energia. Afinal de contas, irmãos, nós não podemos esquecer que Cristo, sim, Ele é Deus, o Deus encarnado, mas esse Deus encarnado também era 100% homem. Lá na teologia, a gente chama isso de junção hipostática, 100% homem, 100% Deus. Era necessário que Ele fosse 100% homem para viver todas as nossas lutas como nós, no entanto, não pecou, mas era necessário também que Ele fosse Deus, para que o seu sangue de fato pudesse ter efeito para a salvação da humanidade. Então, nessa junção hipostática, nós não podemos olhar para Jesus e pensar, Ele era Deus, nunca se cansou, né? Ele nunca ficou triste, nunca sentiu frio, sono, fome.
nunca teve as emoções e sensações que a gente tem. Não, ele era homem, como nós sentia. Lembram quando ele curou aqueles leprosos? Foram 10, lembram disso? E aí, de repente, chega um e diz, Jesus, muito obrigado, o Senhor me curou. E aí ele olha para aquela cena e fala assim, mas espera aí, quantos foi que eu curei mesmo? Ali há um quê de um desabafo. Poxa, olha a ingratidão aí, gente, eu curei 10, só um voltou. A estatística é assim mesmo, tá, gente? A ingratidão ganha da gratidão. Normalmente, as pessoas gratas estão em menor escala do que as ingratas, porque são poucos aqueles que reconhecem a bondade de Deus, são poucos aqueles que, reconhecendo, voltam-se para Deus e dizem, Deus, antes de qualquer outra coisa, muito obrigado. Eu digo isso porque aquele moço, como os outros, estavam fora da família, fora de casa. Vocês lembram? A lepra era obrigado que a pessoa ficasse fora da aldeia, eles ficavam à margem da sociedade, eles não podiam ter contato com ninguém outro, eles só tinham contato entre eles, até que finalmente fossem curados, e uma vez curado, a primeira coisa que eles tinham que fazer, não era correndo para casa, mas era correndo ao sacerdote, o sacerdote ia fazer um checklist para ver se está tudo bem mesmo, olha, você está curado, pode ir para casa. Então ele prestava culto ao Senhor e ia para casa. Por isso que Jesus disse, vai lá ao templo, vai lá se mostrar para o sacerdote. Por isso que Jesus fez esse papel, vai lá, para ele ver que você realmente está curado. Então, depois de tantos dias nessa situação, é natural que eles quisessem ir para casa. Saudade da esposa, dos filhos, dos cachorrinhos, sei lá, saudade dos seus. Mas aquele moço, ele vai ter com Jesus. Então, o que eu quero dizer com isso, irmãos, é de que, para dar ênfase, de que aquele momento ali que Jesus estava no verso 24, a Bíblia dizendo, ele desejava, em princípio, descansar, mas ele não pôde ocultar-se. E essa expressão, não pôde ocultar-se, é o parâmetro que eu quero usar nesta noite para tudo mais que eu desejo falar aos irmãos. E ele não pôde ocultar-se por quê? A Bíblia diz que uma mulher que era estrangeira, ela vai ter com Jesus e ela pede a Jesus em favor da sua filhinha. Não sei a idade da menina, mas era bem nova, certamente, porque a Bíblia faz questão de dizer que era filhinha, dá uma ideia de pequena, de novinha, não sabemos a idade. A meu ver, penso eu, ao meditar na palavra, ao verificar o texto, eu repito, nós não encontramos evidência de idade, mas a maneira como é colocada dá a entender que era uma criança bem nova. E aqui tem um fenômeno que alguns de nós, às vezes, não estou dizendo esse grupo, por favor, entendam isso, não duvido da maneira como você crê na palavra, mas tem cristão que às vezes não acredita na possessão demoníaca, tem gente que não acredita que o demônio toma a vida das pessoas, tem gente que duvida, tem que falar, demônio vai tomar a vida de alguém? Que é isso, pastor? Sim, a possessão é algo real, gente, acontece. Sim, às vezes você e eu podemos estar num espaço como esse agora aqui, e sim, pode acontecer de manifestar um demônio, porque essa é uma habilidade que ele tem, e nós precisamos entender isso, e estarmos todos preparados espiritualmente para lidar com situações como essa. Nós não podemos fechar os nossos olhos para esta verdade, e nem deixarmos de nos santificar para este fim. Me lembro, uma vez, num culto com a juventude, fazíamos naquela época lá no salão social, e naquela mesma época tinha acontecia aqui nas sextas-feiras, alguns de vocês vão lembrar, a gente chamava de coluna, era o culto coluna, e estávamos lá reunidos, e paralelo às atividades que a gente tinha aqui, acontecia aqui, próximo à biblioteca, próximo à cidade, aqui da igreja, um evento ali, meio dark, um negócio diferenciado, ficava uma turma lá. E um dia, um dos jovens que vinham para a igreja para estar aqui com a gente, convidou um amigo que estava lá. E esse amigo veio com ele para o culto, para conhecer a gente aqui. E ele estava com a gente. E em meio ao culto, manifestou um demônio. E foi pesado, foi difícil. Nós tínhamos ali perto do colégio um bebedouro, aquele demônio arrancou o bebedouro chumbado no chão. Ele chutava, ele arrancou o bebedouro. Depois de um período de oração, o demônio ele cessou, e cremos que o Senhor o expulsou daquele lugar, daquela vida, e aquele menino volta como se nada tivesse acontecido. Ele volta tranquilo, nem mancando estava. Mas o bebedouro foi arrancado do lugar, que era parafusado ao chão. Tamanha força do demônio. Essas coisas acontecem,
E nós, como crentes em Jesus, precisamos ter olhos espirituais para entender essas coisas também no meio batista. Não só em outras denominações, mas no seio batista inclusive. Não podemos relaxar espiritualmente. Se santifique, irmão. Santifique a sua vida. Não viva de qualquer jeito, não. Porque nós não sabemos, a qualquer momento pode acontecer. Aí você vai dizer assim, não, isso é obra que o pastor tem que realizar. Sim. É obra que o diácono tem que realizar. Sim. E você também. É uma obra da qual todo aquele que tem o Espírito Santo do Senhor Jesus tem autoridade para fazê-lo. Em Cristo, não em nós mesmos, mas em Cristo. Então, fica aí essa questão que o texto vai nos mostrar. Esse é um de tantos outros que nós encontramos na Bíblia. Jesus muitas vezes expulsou demônios. Lembram lá do Gadareno? Esse texto é mais conhecido, né? Ele tinha quantos demônios? Era uma legião. Eram muitos, centenas de demônios na vida de um homem só. Haviam 2.000 porcos próximos. Aquela legião de demônios pediu autorização para Jesus para tomar aqueles porcos. E Jesus os autorizou. E eles foram aos porcos. E os porcos foram precipitaram-se ao mar. Aliás, isso é importante a gente entender. Que até mesmo para ir a ter ali aquele momento com os porcos, Deus precisou autorizar. Os demônios não têm autoridade nem para escolher isso. Mas a verdade é que Jesus autorizou. Era uma legião de demônios na vida de um homem só. Então, queridos, nós precisamos sim vigiar. Viva a sua vida cristã em jejum, em oração. Tenha uma prática na sua vida espiritual. Busque a palavra, busque a oração, busque jejum na sua vida, meu irmão, para que você tenha autoridade espiritual, se assim for necessário. Nós precisamos estar prontos para grandes batalhas espirituais. Não podemos fechar os olhos para essas coisas. Tem crente em Jesus que às vezes não percebe, está vivendo relaxadamente, tranquilo, está tudo bem, pastor. Até que pode acontecer. Aquela mulher, então, tinha uma criança, olha só, gente, uma criança. Uma criança estava possessa de espírito imundo, de demônios. E ela, ouvindo a respeito de Jesus, ela vai ter com Jesus. E ao ter com Jesus, ela se prostra aos pés de Jesus e clama que Jesus pudesse curar a sua filha. Que ele pudesse expulsar os demônios ou o demônio da sua filha. E aí acontece então todo o desenrolar desse texto, quando Jesus diz o que disse, e finalmente vendo a fé, a atitude, a humildade daquela mulher, aquela postura, ele então diz, pode ir, sua filha está curada, o demônio já saiu da sua filha. Então, aqui nesse texto, irmãos, nós encontramos algumas questões que eu quero deixar para a nossa edificação e para o nosso fortalecimento espiritual. E a primeira questão que a gente aprende olhando para esse texto e percebendo que Jesus não pôde ocultar-se, a grande questão é, Jesus ele não pôde e não pode de fato ocultar-se de alguém que tem uma grande necessidade. Aprendamos essa verdade. Jesus não pôde, como até agora, Jesus não pode ocultar de alguém que tem uma grande necessidade. Não é um não pode por obrigação, é um não pode por amor. É um não pode por misericórdia. O nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, Ele é tão maravilhoso que Ele não se oculta, Ele não se esquiva, Ele não deixa para depois alguém que tem uma grande necessidade. Quantas vezes você já clamou por Jesus? Quantas vezes você orou ao Senhor? Quantas vezes você suplicou as misericórdias do Senhor? E cada clamor foi ouvido pelo Senhor. Essa semana eu vi uma postagem de uma situação e eu fiquei muito emocionado com aquela cena. Um rapaz está hospitalizado e aí você vê ele deitado num leito e chorando. E logo a seguir entra um texto dizendo que enquanto ele estava ali naquela condição, o quadro dele era um quadro de câncer severo. O texto disse que ao mesmo tempo havia uma criança orando e a criança que estava orando estava sendo gravada. Depois eles montam tudo isso para a gente entender. Mas a criança que estava orando era a filha desse homem. E a criança pequenininha, não sei dizer quantos anos, mas bem pequena, e ela orava, e ela chorava, e ela dizia, papai do céu, não leve o meu pai para o céu, deixa o meu pai voltar para casa. E ela vai orando, talvez você vai encontrar essa postagem daqui a pouco por aí. E ela ora, e o texto nos mostra que
Logo depois, os médicos dizem, não sabemos como, mas o rapaz está curado. Eu sei como. Você sabe como. Sabe por quê? De fato é isso. Jesus não pode ocultar-se de quem tem uma grande necessidade. Ele ouve o clamor, Ele escuta a nossa oração, irmãos. Talvez você está aqui pensando, pastor, é o papo que eu estava com vocês aqui do descansar em Deus. Eu estou com tanta luta. Meu amado, Deus não se oculta de nós. Você tem um desafio? Confia ao Senhor, porque Ele não se esquiva de alguém que tem uma grande necessidade. Desculpe, eu não pedi permissão, mas aqui é Cláudia, prova viva do que eu estou falando. Não é, Cláudia? Um milagre de Deus, gente. Curada. Milagre de Deus. Jesus não se oculta de alguém que tem uma grande necessidade. Você tem uma grande necessidade? Ela é justa? Minha grande necessidade é que eu quero comprar uma casa na praia. Eu não estou falando dessas coisas, não. Minha grande necessidade é que eu quero fazer uma viagem internacional. Não é isso que eu estou falando. Mas você tem uma grande necessidade, você realmente tem um desafio. Jesus não pode ocultar-se. A Bíblia diz que Ele não pôde ocultar-se daquela mulher, porque ela tinha uma grande necessidade. Mas quando a gente continua olhando o texto, observando o texto, a gente percebe que também Jesus, Ele não se oculta de alguém que tem uma grande atitude. Isso mesmo, Jesus não pode ocultar-se de quem tem uma grande atitude, uma honrosa atitude, uma especial atitude. E observando, irmãos, o verso 26, nós vemos, aquela mulher, ela era estrangeira, uma mulher grega de origem sírio-fenícia. Ela era alguém que não tinha uma experiência como o povo de Israel. Ela não tinha a mesma experiência que Israel em relação a Deus. Não, ela não tinha. A experiência que ela tinha estava em outras categorias. Ela tinha, por questão até de região onde ela estava, origem grega, cultura grega, ela tinha uma outra maneira de enxergar a vida. Naturalmente, ela foi ensinada de outras formas, mas ela, diante daquele desafio, ela então demonstra ao Senhor uma grande atitude, porque a gente percebe, irmãos, que a atitude daquela mulher é uma atitude de alguém que tem pressa, de alguém que tem urgência, de alguém que, entende a necessidade. E mesmo com os seus conceitos ou preconceitos, ela vai a Jesus de uma maneira diferente, com uma atitude nova. Ela vai de joelhos por dentro. Tem gente que não consegue estar de joelhos por dentro. Tem gente que é arrogante. Tem gente que é casca grossa, difícil. Tem gente que não reconhece o seu erro, que não reconhece as suas fragilidades. Olha só a falha do outro, identifica o problema do outro, mas quando ela é convidada para olhar para dentro de si, ela permanece de pé. Mas tem gente que é diferente, tem gente que tem facilidade de se ajoelhar, se quebrantar, se humilhar. Aquela mulher, ela está indo assim, irmãos. Que atitude ela teve? Uma atitude de humilhação, uma atitude de quebrantamento. Ela olha para si mesma e diz: eu não sou ninguém, eu não sou nada, mas eu preciso de alguém que pode ser tudo na minha vida, sobretudo na vida da minha filha. E ela então vai ao Senhor com uma grande atitude. E Jesus não se oculta de quem tem uma atitude como essa. O Senhor Jesus a palavra de Deus diz que Deus, Ele realmente rejeita os arrogantes, os soberbos, mas um coração quebrantado, Ele acolhe todos. Não há um coração quebrantado que Ele não acolha. Mas os arrogantes, aos soberbos, sim, os altivos, há realmente um desafio aí, porque a atitude dessa mulher nos mostra a importância de nós também, quando nos achegarmos ao Senhor, nos achegarmos com humildade. É uma atitude diferenciada. Não pode ser de outra forma. Aquela mulher, provavelmente, estou aqui no campo da hipótese, mas provavelmente ela vivia de crendices, práticas dentro do contexto helênico. Ela talvez oferecesse aos seus deuses. Na verdade, a cultura grega não tem um deus, eles têm uma ideia muito louca dentro desse contexto, sobretudo, né?
sobre esse lugar de Deus, eles têm vários deuses e tudo pode ser Deus, mas a verdade é que ela oferecia, provavelmente até então oferecesse oferendas aos seus deuses. Ela abre mão daquilo tudo e se prostra diante do Senhor Jesus. Ela se queda diante do Senhor Jesus. E isso é claro para nós. O verso 25 nos mostra, o finalzinho ali diz que ela se prostrou diante do Senhor. Jesus não pode ocultar-se de quem tem uma grande atitude. E esta é uma lição para nós, queridos. Nós servimos a um Deus cheio de amor e misericórdia, mas Ele não fica feliz quando alguém se achega a Ele com arrogância. Deus tem prazer nos humildes. Você é uma pessoa humilde? Você é uma pessoa que se queda de verdade diante do rei? Ou você chega diante do rei apresentando os seus pareceres, a sua maneira de entender a vida e diz, não, Senhor, a Bíblia disse assim, mas eu acho que é aquilo outro. E, às vezes uma atitude difícil, endurecida, enrijecida. E o Espírito Santo de Deus não tem liberdade para agir. Ele não tem liberdade para trabalhar na sua vida, porque talvez você não se permita prostrar-se diante do rei. Jesus, ele não se ocultou e não se oculta daqueles que têm uma grande atitude. Mas nós também percebemos, irmãos, que Jesus, ele não pode ocultar-se de quem tem uma grande oração. Aquela mulher chega diante de Jesus e ora. Ela está ali em oração, gente. Ela está ali clamando ao rei, suplicando a bondade do rei. E em meio à sua fala, ela ouve de Jesus no verso 27. Jesus disse para ela, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos para lançar os cachorrinhos. Mas Jesus lhe disse, deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Deixa um pouquinho esse texto, por favor, assim, para os irmãos acompanharem. É a Bia que está lá no Data Show? Obrigado, Bia. Eu só vejo a partezinha de cima, não estava dando para conhecer. Obrigado. Então, queridos, aqui nós temos, talvez você já leu esse texto, tantas vezes, talvez você pensou assim, nossa, Jesus foi grosseiro, né? Foi indelicado, foi ruim essa fala, não foi? Estranho ouvir Jesus falar isso, não parece? Não sei quantos de vocês já leram esse versículo e falaram assim, eu já fiquei várias vezes assim, Jesus é tão doce, é tão maravilhoso, como assim, Senhor? Mas a gente precisa entender que Jesus não está sendo grosseiro com ela, não. Jesus não está sendo indiferente com ela. Primeiramente, quando a gente olha para esse texto, para esse versículo, a gente precisa entender o que é filho, o que é pão e o que é cachorrinho. Filho, quando ele fala filho, ele está falando de Israel. Deixe Israel se alimentar. Alimentar do quê? Do próprio Cristo, o Evangelho. Lembram que o Evangelho não é o quê? É quem? Quem é o Evangelho? Jesus Cristo. Qualquer outra coisa que pregar a você ou a mim, que não seja Cristo, não é o Evangelho. É qualquer outra coisa, mas não é o Evangelho. Porque o verdadeiro Evangelho não é o quê? É quem? É Cristo. Então, quando ele fala do pão, ele está falando dele mesmo, do Evangelho, Cristo. E quando ele está falando ali cachorrinho, é um jeito de falar do povo gentio. Quem é o gentio, pastor? É todo aquele que não é judeu. Estamos aí na categoria de cachorrinhos também. Nós somos os cachorrinhos nesse texto. Se Jesus estivesse falando, o que ele falou àquela mulher, se ele estivesse falando agora a nós seríamos o cachorrinho. Porque ele está falando, enquanto cachorrinho, está falando de gentio. Então, queridos, aqui é uma maneira de entender Jesus ensinando aquela mulher. Jesus em tempo algum foi grosseiro, foi indiferente à sua necessidade. E tem uma palavrinha que está aí nesse texto que a gente precisa entender. Está logo ali no início. Deixe primeiro. Ele não disse, deixe exclusivamente para. Ele disse, primeiro os filhos. Ali mesmo já está sendo dito. Jesus já está dizendo, olha, eu vou abençoar a sua vida. Mas dentro daquele contexto, ele está dizendo, eu vim para os judeus, mas eu também vim para os outros. Mas imediatamente ele estava ali, então ensinando aquela mulher e nos ensina também. Ele nunca veio só aos judeus, ele veio primeiro aos judeus, mas veio também a todos nós outros. E aquela mulher, irmãos, diante daquela fala, vocês pensam que ela vai ficar zangada, vai ficar, como comumente dizemos, de mimimi? Que hoje é muito comum essa expressão, mimimi significa muita coisa, né? Ih, fulano, para de mimimi, rapaz. Ô menino, ô menina, para de bobagem, né, e tal.
Que às vezes nós somos assim, muito frágeis, muito sensíveis. Acontece alguma coisa, a gente já fica de mal. Na minha época a gente cruzava o braço e fazia a cara fechada. Tô de mal. Aí a minha mãe falava assim, tô de mal, come sal na panela de mingau. Alguém já ouviu essa expressão? Isso é coisa mais antiga, gente. Não é muito não. O pessoal da juventude fala, que negócio é esse aí, pastor? Tô de mal, come sal na panela de mingau. Mas a verdade é que aquela mulher, ela podia dizer, nossa Jesus, que isso? Fechei a cara contigo, estou zangada, e sei lá, qualquer coisa parecida. Mas aquela mulher, irmãos, ela entende aquela situação, e por ela estar ali em espírito de oração, porque o seu clamor é uma oração, ela de pronto, ela diz, eu entendi tudo, Jesus, mas eu sei que até cachorrinho come migalha, e a migalha é suficiente para alimentar a alma, o anseio do meu coração. Se uma migalha desse poder o Senhor derramar sobre a minha filha, é o suficiente para uma grande obra acontecer. E é isso que acontece. Jesus, olhando para aquela mulher, diz, é por essa palavra aí, você entendeu, minha irmã? Disse Jesus, você entendeu, pode ir, sua filha está curada, o demônio já saiu dela. Irmãos, Jesus não pode ocultar-se quem tem uma grande oração. E aquela mulher, ela está assim, em oração, e em clamor, e ela entende a parte que lhe cabia, e ela foi alcançada. Meu amado, você e eu não precisamos de muito. Se uma migalha do Senhor cair sobre a tua vida e sobre a minha vida, já somos extremamente vitoriosos. Você não precisa de muito, você só precisa de uma migalha para que um grande milagre aconteça na sua vida. Mas pastor, como que tem gente faminta? Tem gente que nem migalha tem. Nessa noite, eu pergunto a você, você tem comido das migalhas? Nós somos os cachorrinhos, lembra? Nós somos os cachorrinhos. Você tem comido das migalhas? Porque é bênção. Não é coisa ruim não, é bênção. É bênção do Senhor sobre nós. Aquela mulher foi alcançada por uma grande bênção. Jesus não pôde ocultar-se da sua petição. E ela volta para casa e diz a Bíblia que ela voltando, achou a menina sobre a cama e o demônio já havia a deixado. Acabou, está tudo certo. Jesus transformou mais uma vida. Nessa noite você e eu estamos aqui. E a grande questão é, você deseja experimentar desse poder? É esse poder que transforma, o poder de Jesus Cristo. É Ele que transforma a nossa vida. É Ele quem nos faz tudo novo. É Ele quem nos dá um novo norte. O norte é Ele mesmo. Nós não precisamos nos preocupar com outra coisa. O nosso foco é Cristo, somente Cristo. Ele nos transforma para o louvor do seu nome. Você não precisa sair daqui faminto, você pode sair daqui cheio do poder do Espírito Santo, mas para isso, você precisa ter como aquela mulher, uma atitude diferente, demonstrando ao Senhor a sua verdadeira necessidade, tendo um coração realmente quebrantado, totalmente rendido, e tendo uma vida realmente totalmente inclinada, uma vida total, entregue a Jesus Cristo, porque à medida que Ele ministrar o teu coração, você vai experimentar um grande poder, o poder da sua presença. Eu quero convidar a igreja nesta hora a curvar sua fronte, fechar os seus olhos. Jesus, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas. Por causa desta palavra, querida, disse Jesus, você pode ir. O demônio já foi embora, já saiu da tua filha, ela está curada. Nessa noite, queridos, o Senhor, Ele está aqui. Ele passeia entre nós, através do seu Espírito. Ele está na sua vida. Mas se entre nós alguém ainda não entregou a sua vida a Jesus, aproveite essa noite, entregue-se a Jesus Cristo, o Senhor. Faça assim, entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Não se permita viver distante da santa vontade do Senhor, mas verdadeiramente viva aquilo que Deus tem para a sua vida. Ah, queridos,
tem tantos que ainda não estão experimentando das grandezas do Senhor. Mas eu te convido nesta noite que você também entregue a sua vida na mão de Jesus. Pastor, eu já sou batizado, membro da igreja, mas eu acho que eu ainda não entreguei totalmente a minha vida ao Senhor. Entregue então hoje. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor, porque o Senhor não se oculta de uma grande necessidade. Ele não se oculta diante de alguém que tem uma grande atitude. Ele não se oculta de alguém que tem uma grande oração. Ore então ao Senhor, entregue a sua vida nas mãos de Jesus. Se entre nós houver alguém afastado, retome hoje os seus caminhos com o Senhor, seu compromisso, e saiamos daqui todos transformados pelo poder de Jesus. Eu te convido nesta hora a você estar também em oração, e quero orar com você. Você que tem no seu íntimo nesse momento consciência deste momento como um momento seu com Deus, não saia desta igreja, irmão, não saia deste templo hoje sem consagrar a sua vida. Entregue a sua vida nas mãos de Jesus. Há alguém, eu quero orar com você. Te convido a levantar a sua mão, e com esse gesto eu vou entender. Pastor, ore pela minha vida. Ore pela minha vida, Senhor. O Mateuzinho lá na galeria. Eu estou vendo, Mateus. Glória a Deus pela tua vida, filho. Eu te vi. Muito bom. Há mais alguém? Pastor, ore pela minha vida. Eu estou vivendo diferente da vontade do Senhor. Eu estou numa direção contrária à vontade de Deus. Estou relapso às questões com o Senhor. Quero consagrar minha vida ao Senhor. Levante a sua mão também, eu quero orar com você. Há mais alguém? Levante também a sua mão. É um momento de oração. Deus abençoe, meu amado, lá em cima, Israel. Deus te abençoe. Há mais alguém? Você deseja? Faça isso também. Imagine, aquela mulher chegou aflita e saiu dali feliz, leve, transformada. Gente, só Jesus pode fazer isso. Tem gente que está tão sobrecarregado de mágoas, de lembranças ruins, de experiências difíceis, estão amargurados. Jesus transforma. Entregue também a sua vida nas mãos do Senhor. Ele cura, Ele faz tudo novo. Nós vamos orar ao Senhor. Há mais alguém? Santo Deus, nesta noite, Pai, é muito bom olhar a palavra do Senhor e saber que o Senhor é um Deus que não se oculta àqueles que clamam, que chamam o Senhor pelo nome. Te agradeço, a Deus, porque o Senhor nesta noite recolhe aqui o clamor, a súplica da igreja, e viu e vê a mão do Mateus erguida para Ti, a mão do Israel erguida para o Senhor. Ó Deus, nós corremos para Ti, queremos sentir a Tua presença gostosa, transformando nossa vida dia a dia, moldando-nos dia a dia, para parecermos mais com Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ó Senhor querido, que possamos continuadamente viver assim, lembrando sempre de que o Senhor não pode ocultar-se daqueles que buscam ao Senhor com todo o fervor do coração. Pai amado e querido, nós rendemos graças ao Teu nome, pedimos bênçãos sobre estas vidas, que o Senhor os guarde e os proteja, que o Senhor os fortaleça para a honra e a glória do Teu nome, firmando-os cada vez mais em Tua presença, Senhor. Pedimos por toda a Tua igreja reunida, que o Senhor nos fortaleça continuadamente para o louvor do nome do Senhor. E agora, Pai, quando estamos aqui felizes por tudo que temos vivido neste domingo, tudo entregamos ao Senhor, tudo é Teu, Pai. Cada louvor, cada sorriso, cada abraço, cada momento de leitura, cada canção entoada, sim, tudo entregamos ao Senhor. Recebe o louvor da Tua igreja, Pai. Que possamos ter a alegria de tê-lo conosco agora, retornando aos nossos lares. Que o Teu povo tenha uma semana rica na Tua presença. Abençoa-nos, ó Deus, guarde a Tua igreja, eu lhe peço. E que possamos, como hoje, ter tantas oportunidades novas para juntos adorarmos o nome do Senhor.
nós assim oramos e suplicamos que o amor do Pai, a graça salvadora de Jesus e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre esta igreja, ó Deus, seja sobre a sua igreja espalhada por toda a terra, hoje e sempre, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos cantar, vamos encerrar cantando essa canção, porque Ele vive. Só não sei qual é o número aí do HCC, a gente descobre. Vamos cantar, irmãos, vamos sair assim cantando então, vamos louvar o nome do Senhor. Convida a igreja, 137 do HCC, convida a igreja a ficar de pé e juntos vamos louvar o Senhor. E dessa forma estamos terminando esse momento de celebração. Que o Senhor seja exaltado ao longo desta semana, através da vida de cada um dos seus servos que aqui estamos. Amém. Letra aí, Bia, por favor, porque Ele vive. Isso, obrigado. Giovana. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar, na cruz morreu. Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vida.
abençoada.